O Bar da Praia começou com o meu pai em 1988, quando ele veio de Paraty e ele era capitão de uma escuna turística na cidade de Paraty. E eu brinco que ele deixou o timão para pilotar fogão. E quando ele montou o Bar da Praia, era um trailer onde ele prestava serviços, almoço, jantar para amigos, fazia aniversário, festa de final de ano. E hoje nós estamos aqui no mesmo lugar com 6.200 metros. A gente gosta muito do que faz e eu sempre falo que quando a gente faz algo com amor, não tem como dar errado. E a gente faz com muito amor. E esse terreno tinha muitas mangueiras e abacateiros. Todos os amigos do meu pai que vinham falavam: nossa, eu tô me sentindo na praia. Eu me sinto na praia. E como meu pai tinha acabado de chegar de Paraty, acabou surgindo o Bar da Praia. Pela natureza que continha nesse terreno. Era para ser aqui. O restaurante ele foi fundado em 1991, né? Na verdade, meu pai tinha um bar no centro da cidade. Aí na época que tava o atual prefeito queria colocar um barzinho aqui na estação, e aí um outro cara que foi convidado chamou ele na sociedade na época, né? Que eles ficaram, acho que não ficaram um ano juntos, sócio. Aí o cara saiu e meu pai continuou aí até os dias de hoje. O nome do botequim da estação foi por ter a ver com a estação mesmo, de estar localizado na estação de trem. A pizzaria e cantina Miguelete foi fundada pelo meu pai, Marcos Antônio do Otaviano. Ele era de Campinas, né? Se mudou aqui para Jaguariúna e resolveu fazer uma homenagem para os pais deles em 1997. Então o apelido dos meus avós, o nome na verdade deles era Domingos e Alice. E o apelido dos meus avós era Ming e Alice. Como eles eram descendentes de italiano, chamavam carinhosamente nesse apelido. Então, devido a isso, essa homenagem ao nome, né? O Sou Raiz, ele surgiu há quase 3 anos, né? Porém, a história dele deve ter mais da minha idade até mesmo, né? Quando a gente veio para Jaguariúna, a minha mãe teve um restaurante aqui, né? Que era Fogão a Lenha também. Que aí a gente iniciou o grande sonho que era, né, eu ter o restaurante junto com ela. Depois que ela faleceu, foi muito difícil continuar lá onde era o restaurante. E aí, um pouco antes de acabar a pandemia, esse espaço aqui surgiu. E eu sempre gostei muito daqui, por ser um lugar muito arejado, um lugar muito gostoso, arborizado. Alugamos, foram 8 meses de reforma. Em março de 2021, a gente inaugurou. O Sou Raiz, ele transformou meu sonho em realidade, né? E o da minha mãe também. Hoje, isso tudo aqui foi por causa dela, né? Do nome Sou Raiz, ele veio porque eu nasci no sítio, né? Não tinha nem energia elétrica. Então, eu sou raiz mesmo, né? Então, eu sempre gostei muito desse mundo country, desse mundo caipira, dessa culinária raiz, saudável, né? Essa coisa, comida do dia a dia mesmo, né? Aqui a gente tem uma comida simples, mas feita de uma maneira muito especial. E o Sou Raiz é por isso. Ele surgiu exatamente assim, porque tipo, eu falei assim, sou raiz. E aí surgiu a ideia do Sou, a abreviação de Senhor, né? No caipireza e na língua caipira. E tipo de isso mesmo, Sou Raiz, entendeu? E acabou ficando Sou Raiz. A gente queria que tivesse o Raiz no nome. Eu queria muito. E dele deu uma... E na conversa ali, ele surgiu. E foi assim que Sou Raiz surgiu. A especialidade do nosso restaurante é frutos do mar, mas também temos as carnes nobres no fogão a lenha,
que para quem não come frutos do mar e gosta de carne é maravilhoso e vale a pena conferir, porque também é muito bom. O Bar da Praia, além de ter os pratos que são autorais, nós temos também os drinks. Os nossos drinks, o mais tradicional é o coquetel de kiwi, que ele é curaçao blue, vodka e mel. Uma outra coisa muito tradicional da casa, a nossa casquinha de siri. Ao contrário do que se come por aí, a nossa casquinha é frita e ela é maravilhosa. As pessoas amam a nossa casquinha de siri. Camarão rosa médio empanado, farofa de camarão com banana e arroz temperado com siri, que é como se fosse um risoto. Ele é bem molhadinho, com açafrão, leite de coco, queijo parmesão. Olha, é um prato que vale muito a pena a visita. Os pratos nossos que mais saem nem é o camarão empanado. Hoje eu tenho o flor do mar, que é um dos que mais saem, o camarão na moranga e o empanado junto. Eles meio que brigam pelo primeiro lugar, sabe? Uma outra coisa muito tradicional do Bar da Praia, quando vierem não deixem de experimentar, é a nossa pimenta dedo de moça. Essa pimenta, ela existe dentro do Bar da Praia há 36 anos e quem prepara, podem acreditar, é o meu pai até hoje. Ele faz questão de preparar as pimentas que vocês, quando vêm ao Bar da Praia, sentam para apreciar. A gente tem um prato que é o carro-chefe da casa, né, tradicional aqui, que é a picanha na pedra, que eu acho que eles criaram em 1993 e ela até hoje é o campeão de vendas, assim. A picanha na pedra, ela acompanha arroz, feijão, farofa, farofinha portuguesa, vinagrete e salada de rúcula. O prato, a picanha na pedra, ela vem numa pedra de granito, né, quente, onde você consegue dar o ponto na mesa. Por exemplo, você pede mal passado e você consegue chegar ela ao ponto ali. E é um prato que ele chama muita atenção quando passa, porque é um prato grande e saindo fumaça, então o pessoal que está em volta acaba vendo e fala, nossa, quero comer aquele prato ali, o que é? Quem não conhece, né? E aí, esse é um dos chamariz aí da picanha. Os bolinhos, eles, né, as trouxinhas são massa de pastel, aí uma é com frango com creme de milho e a outra é filé mignon, é um molho de cerveja preta com cheddar. E o croquete da roça, que ele é um croquete de linguiça com queijo. E recentemente a gente lançou um brownie na pedra. E aí ele vem numa pedra de sabão, um brownie com 3 bolas de sorvete, e aí tem toda uma apresentação com chocolate, morango, que também é onde que passa o cheiro dele já se destaca, é bem legal. As especialidades é a culinária italiana. A gente é focado em pizza, que é a tradição, né? Só que a gente também tem agora a cantina, que serve os pratos italianos, né? Filé parmegiana, massas. A gente tem um buffet de frios e antepatos a quilo. Então, todo voltado para a área da culinária italiana. Na área de cozinha, o filé parmegiana com fettuccine na manteiga é o prato que mais faz sucesso entre os clientes. E as pizzas tradicionais, margherita, calabresa, portuguesa, as tradicionais que faz mais sucesso, seriam as pizzas, né? A gente tem uma grande variedade de legumes e verduras, né? Que é um diferencial. A gente tem muitas opções de saladas, né? A gente tem muitas opções de vinagretes com frutas, que isso o pessoal gosta bastante. E é uma coisa bem única daqui de Sorraís, né? O quiabo, que é famosíssimo, que é uma receita que era da minha mãe, que sempre fez muito sucesso nos restaurantes dela, né? Que é um prato muito tradicional no Goiás. Também tem o feijão tropeiro, né? Que também é um feijão tropeiro do Goiás. E hoje também a gente tem um prato que foi o Sorraís que fez, que fui eu que criei, que é a rabada defumada, que também faz muito sucesso. E também nós temos o churrasco, que é na parrilha, né? Que é um dos grandes diferenciais, né? Essa diversidade de pratos, isso é uma marca registrada do restaurante.
que nós compramos dentro do Bar da Praia, nós damos preferência para pequenos fornecedores, desde hortifruti, para pessoas da cidade, para ajudar e fomentar o comércio local. Então nós temos esse cuidado para que sempre colocar como parceiros pessoas da cidade mesmo. A gente preza muito os fornecedores locais, né? Toda a parte de verduras, de couve, alface, alface americano. A gente tem um rapaz de uma horta que entrega pra gente diariamente. Ele traz todos os dias de manhã. Então é tudo muito fresco, né? E também tem a parte de legumes, alguns legumes, quiabo, também é produtor local. Às vezes a gente pega uma horta de alguém que tem, só que acaba, né? Porque é muito quiabo, aí a gente já pega outro. E toda essa parte de valorização dos produtores locais, a gente faz muita questão, né? Às vezes, mas fica mais caro. Não, mas a gente faz questão de manter essa parceria. E desde o início, a gente tem vários fornecedores. Abobrinha, tomate, a gente tem alguns que tá desde o início com a gente. Esse mesmo das folhas tá praticamente desde o início. O moço que traz o quiabo também tá desde o início com a gente. Aqui no Bar da Praia, todo ano a gente tenta lançar algum prato novo e eu falo que a gente acaba remando contra a maré. Há 3 anos atrás, onde todos os restaurantes passavam seus pratos para pratos individuais, comida já empratada, o Bar da Praia foi remando contra a maré e começou a fazer pratos famílias. O que são esses pratos famílias? Para quando sai o pai, a mãe, 2 filhos, um único prato, ser confortável para que eles possam comer e não gaste tanto também, porque nós sabemos que a nossa matéria-prima é algo mais caro. Peixe e camarão é uma matéria-prima mais cara, mas ainda assim o Bar da Praia, dentro do que ele oferece, ele tem um preço super justo, porque os pratos são muito bem servidos e podem ser compartilhados e ainda o pessoal ainda leva uma marmitinha para casa, hein? Sobre a criação dos pratos, durante pelo menos a cada 1 ano do aniversário, nós tentamos sempre colocar algum prato novo no cardápio. Os nossos pratos têm um nome, inclusive, super sugestivos. Flor do Mar, Verão 35, que foi em homenagem aos 35 anos do Bar da Praia, Pé na Areia, porque a gente se inspira naquelas taperas beira-mar. E essa criação, normalmente, é feita entre eu, o meu pai e a minha irmã. Nós passamos a receita para os nossos chefes, eles preparam e trazem pra gente fazer a degustação. Nós ficamos com a parte boa no negócio. E a partir dali nós vamos adequando até achar que aquilo ficou perfeito para ir à mesa dos nossos clientes. Depois desse processo, a gente acaba experimentando os pratos mais umas 2 vezes, 3 vezes, para ver se a nossa cozinha está mantendo o padrão do produto. Eles mantendo o padrão do produto, a gente coloca no nosso cardápio e pode ser apreciado por todos os nossos clientes. Criação de pratos, normalmente quem faz somos nós mesmos, né? Por exemplo, a gente participava do Comida de Boteco e aí todo ano era um prato ou uma porção diferente. E que sempre quem desenvolvia eu, meus irmãos. Inclusive tem 3, 4 porções que são as tops do cardápio que foram desenvolvidas para esse concurso. Por exemplo, trouxinha de frango, o croquete da roça, que é um croquete de linguiça com queijo, pastel de costela. A gente sempre tenta trazer alguma novidade, né? A gente tem algumas pizzas novas no cardápio, que seria de queijo brie com mel, a de picanha defumada com gorgonzola, alguns pratos diferentes. A gente tem agora o espaguete gamberi, que seria espaguete com molho de camarão e mussarela de búfala. Então a gente está sempre tentando inovar o cardápio para trazer novidade para os clientes. Uma das técnicas que a gente utiliza no restaurante desde o início, que durante a pandemia eu me especializei, que é a técnica da defumação, né?
de carnes e de tudo, que você pode defumar tudo, né? A gente utiliza essa técnica aqui para preparar carnes, preparar legumes, preparar até mesmo tomatinho. Você pode defumar o que você quiser. E a gente utiliza ela aqui. Esse é um diferencial, né? Que a gente tem a ponta de peito, que é o brisket defumado, que além dos nossos pratos tradicionais do fogão a lenha, aos finais de semana a gente tem os pratos à la carte, que a gente tem os cortes, né? E tem o brisket, tem sobrecoxa defumada, a gente tem o salmão defumado, que a gente serve com risoto de limão siciliano. Então, uma das técnicas que a gente utiliza hoje aqui é a defumação. E um dos diferenciais nossos, a gente utiliza a lenha frutífera para defumação e a gente utiliza também no fogão a lenha. A gente também utiliza na parrilha, lá em cima ou aqui embaixo, para poder fazer a técnica do churrasco mesmo, né? Isso ajuda, não tem aquele cheiro forte de lenha, né? É uma lenha específica que você pode queimar mesmo, de fruta. No momento a gente está usando pecan, então essa é uma técnica utilizada aqui que faz bastante diferença. Inovação, o que a gente sempre procura mudar o tempo todo, né? Como a gente tem um público muito repetitivo, fiel, né? Que eles estão sempre aqui, então a gente sempre inova, numa sobremesa nova, num prato novo. A gente está fazendo agora o palmito também, assado, in natura, que é um prato bem bacana, que a gente lançou há pouco tempo e o pessoal gostou bastante. A gente sempre tenta inovar, lançando novos sabores, utilizando das técnicas que a gente já possui, né? Sobre desafio, eu falo que ser empresário no nosso país não é algo tão fácil. A gente brinca que é um leão por dia que a gente tem que matar e infelizmente é isso. Porém, eu acho que nós nunca tivemos nada que nós não tenhamos conseguido passar de uma forma leve e tranquila, porque vou falar sobre a pandemia, onde nós ficamos fechados 7 meses. E nós nunca imaginamos chegar nesse período de tempo fechados, né? Mas eu falo que nós usamos isso como uma oportunidade de renovação, porque nós tínhamos uma cozinha muito antiga e nós acabamos demolindo a cozinha antiga e construindo uma nova, e nós fizemos essa mudança toda no período da pandemia. E eu acho que desafio faz parte da vida, e como qualquer negócio, como qualquer coisa que nós possamos sonhar em terá desafios. A forma não é o desafio, mas é como você lida com ele no seu dia a dia e dentro do seu negócio. E eu acho que aqui a gente consegue lidar de uma forma bem tranquila e as coisas acontecem, fluem naturalmente. Os principais desafios é sempre a gente tá inovando para que possa trazer novos clientes, né? O pessoal cria a curiosidade de vir conhecer. A gente passou aí por uma pandemia terrível, né? Hoje a gente tem muitos problemas com funcionários, não tem... Então, assim, essas são as maiores dificuldades hoje. A gente manter um quadro fixo de funcionário, tem um turnover muito grande disso. Recentemente a gente colocou chopp no cardápio, que a gente não tinha. E foi pedido de clientes daí. Nesses 27 anos de histórias da pizzaria,
o ano assim que a gente mais teve dificuldade foi na pandemia, né? Que ficou todos os estabelecimentos fechados, como é conhecido de todo mundo, né? Então esse daí foi uma época meio difícil nesse setor nosso da área de gastronomia, né? A gente ficou 3 meses praticamente quase no lockdown, né? Então funcionava somente o delivery. Então foi isso que conseguimos ainda passar pela essa dificuldade aí momentânea da pandemia, né? O principal desafio para mim, olha, eu acho que foi muito mais pessoal do que o próprio restaurante. Para mim, o grande desafio foi fazer as pessoas acreditarem que iria dar certo. Então isso para mim foi um desafio muito grande, é acreditar mesmo muito. Eu acreditei muito, eu sempre acreditei que ia dar certo. E hoje as pessoas vêm e chegam em mim e me dão os parabéns. Ou falam assim, você conseguiu, né? Eu falei, pois é. No primeiro ano foi difícil, mas assim, a partir do nosso 3º mês, tipo, começou 80 pessoas, 90, 100, 120, 130. Então, tipo assim, menos de 100 já não existia mais. Então a gente tinha 160 lugares, hoje a gente tem 270. E a gente tem fila de espera. E graças a Deus todos os dias lota. Conquista significativa para o Bar da Praia, eu acho que eu posso te dizer que foi tudo o que se passou durante esses 36 anos. Porque para quem começou num terreno de 250 metros, com um trailer, fazendo comida para amigos, e hoje falar que nós temos 6.200 metros de área, com 35 funcionários diretos que trabalham diariamente conosco, se você vê a beleza de tudo que foi criado, então eu acho que para mim tudo é uma conquista. Até quando chega uma pessoa como colaboradora que veio realmente para somar a nossa equipe, para mim é uma conquista. Eu acho que conquista é tudo que é o dia a dia que se vive dentro de um negócio. Cada dia mais aberto é uma conquista. Tantos negócios se formam e se fecham dentro de 2 anos. O Bar da Praia está há 36 anos fazendo a diferença na nossa região e na nossa cidade, até mesmo pelo número de pessoas que aqui estão empregadas. Então eu acho que essa para mim é a minha maior conquista, ter chegado até aqui onde nós estamos. As conquistas, assim, recentemente a gente recebeu uma premiação do TripAdvisor como um dos melhores restaurantes do mundo, né? Não é só do Brasil. A gente já participou de comida de boteco muitos anos, acho que mais de 10 anos. Inclusive, acho que voltamos ano que vem. A gente recentemente abriu uma casa em Mogi Guaçu, que é o mesmo cardápio daqui, tem a mesma característica, numa estação também. Bom, as conquistas que a gente guarda assim da lembrança da pizzaria já são 27 anos, né? Então a cada aniversário pra gente é uma conquista, que já o restaurante é um restaurante tradicional, então a gente pretende continuar ainda em frente aí por passar de geração para geração. Nós já estamos na 2ª geração, hoje é eu e minha irmã que faz a administração do restaurante. Esperamos que os nossos filhos continuem nesse mesmo caminho. A conquista de cada cliente, de cada equipamento, essa cobertura a gente fez agora em maio, foi uma conquista que estava no projeto desde o início.
tudo a gente vibra muito. Um cardápio novo que a gente imprime, quando a gente começou a abrir à noite, que a gente começou esse ano também. Então, assim, abrir à noite foi uma conquista, porque era uma vontade, né? Era um sonho. Essa cobertura foi uma conquista. Cada funcionário que dá certo, que entra ali para o nosso time, é uma conquista. Quando a Maria Tereza veio para cá, que é minha sobrinha, que é minha gerente, já tem bastante tempo, mas quando ela veio foi uma conquista. Cada conquista hoje que eu tenho, para mim é exatamente isso. É um prato novo que a gente comprou para lançar alguma coisa nova. O forno, para mim foi uma conquista assim que eu sonhava. Então, são esses detalhes assim que são para mim as grandes conquistas aqui do restaurante, de todos os dias, sabe? A maioria dos nossos pratos são autorais, inclusive no nosso cardápio existe um asterisco que representa esses pratos autorais. A maioria dos pratos são criados pelo meu pai e há 22 anos eu e minha irmã, como gestoras da empresa, a criação é nossa, mas o meu pai trabalha conosco ainda, ele tem hoje 70 anos e ele nos acompanha no dia a dia do Bar da Praia para que nada caia de padrão. Então nós somos os três hoje, 3 adultos, tocando esse barco que ele um dia colocou no mar. A gente tem o feijão nosso, que o pessoal gosta muito, que é uma receita da minha avó, que passou para minha mãe, e aí a gente incorporou no restaurante, né? Desde então. Só elogios, né, do feijão. Então é um dos itens que a gente tem uma tradição por trás aí. A gente tem uma sobremesa aqui que já é a receita dos meus avós, da minha avó no caso, né? Que é o torrone. Então a gente prepara ele do início até o final com uma receita nossa, exclusiva, que a gente permanece com essa receita desde a inauguração, desde 1997. Então a gente procura não mudar a receita e o pessoal que come não consegue comer um só. O feijão é diferente, é uma receita que era da minha mãe. O feijão tropeiro, o quiabo, a maneira de preparo de todos os legumes, sem dúvida, é de geração para geração. A minha avó ensinou a minha mãe me ensinou, né? A minha avó paterna também ensinou muita coisa para minha mãe. Os chips a gente faz aqui. E é tudo, os chips de jiló, era tudo, né, foi passado de geração para geração. Sem dúvida, o principal de todos é o quiabo, né? O jeitinho todo que ela me ensinou. O arroz, o feijão tropeiro. O jeito de preparar as carnes. Dentro do Bar da Praia, mais do que um restaurante, a gente quer que o cliente passe por uma experiência. Desde a hora que ele chega na nossa recepção, onde é tudo tão elaborado na questão da decoração, flores naturais, orquídeas, e são mudadas essas decorações semanalmente, para que essa experiência comece desde da entrada. Quando o cliente entra, que ele vê
a grandiosidade que é tudo isso, o atendimento eu acho que faz toda a diferença. Nós temos reuniões semanais com os nossos colaboradores para que a gente consiga adequar as coisas que estejam acontecendo no momento, para que um troque experiência com o outro de fatos ocorridos com o cliente ou até mesmo entre eles. Então eu acho que não só, eu falo que aqui é uma junção de coisas. A nossa comida é maravilhosa? Claro que é, e é realmente maravilhosa. Porém, a música que se toca, aquele reggae, MPB, a decoração que vocês se sentem na praia, estão dentro do bar da praia, o atendente que foi minuciosamente treinado para estar dando aquele atendimento a vocês. Todos eles conhecem nosso cardápio de cabo a rabo para que eles consigam indicar o que melhor cabe a cada cliente que está aqui dentro. A nossa preocupação, mais do que servir uma boa comida, é a experiência da hora que ele chega até a hora que ele sai de dentro do bar da praia. E eu acho que é por isso que nós estamos aqui há tanto tempo. Uma coisa legal do bar da praia é a questão da arquitetura, né? As pessoas que entram no bar da praia perguntam: nossa, de quem é o projeto físico do negócio? E eu vou te falar que o projeto é do meu pai, com um dedinho meu e um dedinho da minha irmã também. Porque quando nós resolvemos reformar e construir tudo novo, que nós fizemos isso de 2016 para cá, onde nós colocamos tudo no chão e fizemos tudo novo, mantendo somente o primeiro salão do bar da praia, onde tinha a mesa número 1, 2, 3 e 4, que está no mesmo lugar há 36 anos, e isso nós não mantivemos. Todo o resto é novo. E a arquitetura é algo que a gente faz baseado em trazer um pedacinho da praia para Jaguariúna mesmo. A gente sempre pensa, se eu tivesse à beira-mar, o que eu gostaria de estar vendo aqui? É claro que o mar a gente não tem, mas nós trazemos a natureza, a gente traz a madeira aparente, nós trazemos muitos elementos do mar, como conchas, estrela do mar, tudo que tiver disponível a gente acaba trazendo. E misturando também um pouco com as coisas da nossa região, como uma peneira de café, como coisas que se encontram na cidade de Jaguariúna. Então, olha, tem o dedinho de cada um e acaba que é tudo tão desorganizado, mas no final fica tão harmonioso que é isso daqui que vocês podem ver e admirar e desfrutar. A gente preza muito pelo atendimento, né? Que é uma das coisas que o pessoal tem elogiado bastante. Muitos turistas vêm aqui para ver o trem chegar, que é uma experiência, ver o trem chegando aqui. Até existem pessoas que às vezes estão passando por aqui, e aí de repente o trem chega e fala: nossa, o trem para aqui, nem sabia. Então assim, essas coisas são atrativas, né? Aí acaba voltando e fazendo o passeio. Esse lance do picanha na pedra, do brownie na pedra, deles virem numa pedra fumegante ali, acaba sendo uma exclusividade do restaurante, né? Uma coisa que acaba só a gente tem, né? Algumas outras você vai ver que tem chapa de ferro, mas na pedra você não encontra. E é uma coisa que já tem mais de 20 anos, né? Que a gente já faz. Então é bem exclusivo mesmo. A gente tem a música ao vivo, né? Que é de quinta, sexta, sábado e domingo, que o pessoal gosta também, às vezes vem por um sertanejo ou por um MPB, um pop rock, a gente varia bem isso aí. Às vezes temos shows aí também de stand-up, uma vez ou outra a gente faz. Recentemente teve Matheus Ceará aí, foi bem legal, uma quarta-feira, né, lotou a casa. E a gente busca fazer esses entretenimentos aí pra galera vir conhecer, né. A decoração da cantina começou com meu pai ter um salão aqui no fundo do restaurante que chama Salão Minghalite. Então são todas as fotos dos ancestrais, né? Avós, bisavós que vieram da Itália. Então a gente foi decorando, ganhando presentes de clientes. Às vezes a gente tem também o mural das camisas de futebol, né? A gente começou a fazer o mural e depois começou a vir alguns ex-jogadores ou jogadores trazendo as camisas, autografando para a gente colocar como decoração. Geralmente toda sexta e sábado, na verdade, a gente tem um cantor que já toca aqui com a gente faz 26 anos, o Jonas.
Então a gente sempre toca as músicas italianas, as tarantelas. Então a gente faz uma festa muito legal, sempre toda sexta e sábado. A gente pega o guardanapo, a gente gira o guardanapo, canta La Bella Polenta, o Funiculi Funicular. Então a gente sempre está animando o pessoal. Então o pessoal que vem conhecer, turista, ou até mesmo o pessoal que mora na cidade, o pessoal é uma atração diferente, vamos falar assim. O nosso restaurante ele é 100% ligado a esse mundo country, né? A esse mundo do cavalo, esse mundo do rodeio, esse mundo caipira, como eu já comentei algumas vezes, né? Esse ano aconteceram inúmeras vezes pessoas que vieram, que foram gente que veio ano passado e indicou, tipo, lá no Rio de Janeiro o Sorraís foi mencionado. Você vai pro rodeio, você tem que ir no Sorraís, porque o Sorraís serve comida caipira, o Sorraís tem um ambiente decorado, ele é a cara de Jaguariúna. E a gente recebe muita gente que já vem, né? Os cowboy, as cowgirl, o pessoal do mundo do cavalo. A gente já fez evento aqui para marcas Westner por causa do ambiente. Não só uma vez, mas mais de uma vez. A loja daqui de Jaguariúna mesmo já fez, a Westner já fez evento com a gente. Realmente a gente fez um restaurante para Jaguariúna.